Oi, pessoal, a gente vai falar desse tema aqui bem interessante, que muita gente acha difícil, que é a análise do menisco operado da ressonância magnética. Vamos começar. Bom, quando a gente fala de cirurgia do menisco, é uma das cirurgias mais comuns na ortopedia, cerca de 1 milhão de cirurgias do menisco por ano nos Estados Unidos. E a imagem pós-cirúrgica, ela acaba sendo muito frequente, porque muitos pacientes podem ter dor no pós-cirúrgico, ou mesmo bloqueio, ou mesmo até um novo trauma que a gente precisa analisar. E são muitos os tipos de cirurgia, desde meniscectomia parcial até transplante meniscal. Então vamos entender aqui o papel que a gente tem na análise dos meniscos, que a gente já tem um papel importante desde ali no pré-operatório, na definição das lesões, para que se defina qual conduta vai ser necessária para aquele caso. Então a gente vai no pré-operatório diagnosticar a lesão meniscal e pelo padrão de lesão a gente consegue prever, ajudar a prever se aquela lesão é reparável, o que ela é, suturável ou não. A gente vai descrever os padrões de ruptura e vai ver outros fatores que são críticos também na determinação de conduta. Por exemplo, lesão ligamentar, lesão condral, tudo isso vai ajudar na definição da conduta. E no pós-operatório, qual é o nosso papel? No pós-operatório, a gente vai avaliar a cicatrização do menisco operado, a gente vai ver pacientes que continuam sintomáticos no pós-cirúrgico, vamos identificar rupturas recorrentes e lembrando que isso é sempre, mas no menisco operado é bom lembrar, os achados de ressonância mais os achados de clínica aumentam a precisão diagnóstica. Tá? Então é importante que a gente saiba essa clínica do paciente no pós-cirúrgico para ajudar a gente a entender o que está acontecendo ali. Bom, a gente vai nessa explanação lembrar os tipos de lesão meniscal, depois a gente vai ver a visão geral das cirurgias e depois a imagem pós-operatória. Lembrando que na definição de conduta para operar um menisco são importantes vários fatores, desde a idade do paciente, demandas funcionais, se ele é atleta ou não, se ele teve cirurgia, se o trauma foi agudo, se tem sintoma mecânico, se tem lesão ligamentar concomitante, se tem desalinhamento articular e o estado da cartilagem articular. Então, isso tudo a gente consegue, na maioria desses aspectos, contribuir com o nosso laudo. O slide mais importante que eu acho, assim, que tem que ter para a vida é esse slide aqui, que é a anatomia meniscal, que a gente tem essa zona vermelha, mais justa capsular, a zona vermelha branca, que é essa zona intermediária, e a zona branca. E por que ela é importante? Porque a zona vermelha, que fica até 3 milímetros da junção menisco-capsular, ela é muito vascularizada, bem reparável, boa propensão para cura. A zona branca, que fica depois de 5 milímetros da junção capsular, ela é pouco vascularizada, então não tem capacidade de cicatrizar, por isso não é suturada. Normalmente, lesão meniscal que é retirada com meniscectomia parcial. Já essa zona intermediária é vermelha e branca, a vascularização é variável, portanto, a cicatrização variável, de 3 a 5 milímetros aqui. E lembrando aqui quais são os critérios de imagem da ressonância magnética para lesão meniscal. A ressonância magnética só tem 2 critérios, então é muito fácil saber. Ou é o critério dos 2 cortes, a gente tem um traço linear que inequivocadamente se estende para a superfície articular superior e inferior ou para a borda livre em 2 cortes, pode ser 2 coronais seguidos, 2 sagitais seguidos ou um coronal e um sagital. E o outro critério é uma distorção meniscal, uma perda do formato triangular do menisco, e aí você vai procurar e se acha esse fragmentinho meniscal que muitas vezes a gente acha. Quais são os tipos de cirurgia, gente? O que a cirurgia almeja é salvar o máximo de menisco. Então, a cirurgia de meniscectomia total, ela é uma exceção. Ela vai aumentar a carga em mais de 200% e vai ter uma perda funcional muito importante. A outra cirurgia é a cirurgia de meniscectomia parcial, que muitas vezes ainda é realizada quando não consegue reparar o menisco, mas mesmo assim, ela também aumenta a carga em 165%, principalmente naquela zona branca lá, que eu mostrei para vocês que não consegue ser reparada. E a última cirurgia de reparo meniscal, ela vai restaurar a função do menisco, vai ter maior função de restabelecer a biomecânica ali e condroproteção, proteger a cartilagem. E tem algumas técnicas de reparo que a gente vai ver aqui.
Qual o nosso papel no pré-operatório? Eu já falei e não custa frisar, eu adoro esse artigo da Skeleton, que fala exatamente que a ressonância, antes de operar, ela dá informações sobre a localização, padrão, extensão de uma ruptura meniscal e, por isso, ela consegue prever qual o melhor tipo de cirurgia para cada tipo de lesão meniscal que a gente apresenta no laudo. E aí, desse artigo ainda da Skeleton, ele deu um fluxograma que eu achei muito interessante. Vamos entender aqui. As alturas ou vertical, ou horizontal, ou radial, podem ter flaps, qualquer uma dessas. Então, vamos começar pela vertical aqui. Ó. Se eu tenho uma vertical com flap, e esse flap é uma alça de balde, o que eu vou procurar? Ver onde sai a alça, a distância entre a margem capsular aqui e a lesão. Porque se for menor que 5 milímetros, ela aconteceu numa zona vascularizada. Ele consegue botar essa alça de volta e suturar. Se for mais de 5 milímetros, ele não vai conseguir reparar, porque já é região não vascularizada. Então, qualquer um desses três que derem flap, o que eu vou precisar saber é a distância até onde vai a lesão meniscal, se é mais de 5 milímetros da borda capsular ou não. E aí, se for menos, tem mais chance de ser reparável, certo? Agora, uma radial completa, como ela vai até a borda capsular, pode ser que o colega tenha capacidade de repará-lo, principalmente pacientes jovens, para tentar estabelecer essa estabilidade meniscal, visto que uma ruptura radial completa do menisco, ela corresponde a uma meniscectomia total. Agora, se for complexa, aí ele não consegue reparar. E se o flap tiver mais de 5 milímetros da borda capsular, ele não consegue reparar. Radial, às vezes, consegue reparar ou não. Lembrando que a radial é essa aqui, ó. Então, se ela é na borda livre, eu não consigo reparar. À medida que ela completa, ela começa a acometer a zona próximo da cápsula e aí é mais chance de reparabilidade, segundo o artigo. Uma longitudinal dessa, o que eu preciso entender? Onde ela aconteceu, porque se ela acontecer aqui na borda livre, próxima a ela, não vai conseguir reparar, mas se ela acontece aqui na zona vermelha ou vermelha branca, tem mais chance de reparabilidade. Resumo da ópera, a gente tem que entender, quanto mais distante da borda capsular, menos vaso, menos reparabilidade. Então, vamos lá. Então, é isso. Aqui, por exemplo, eu tenho uma ruptura longitudinal, ó, que vem vindo aqui no eixo longo do menisco. E aí você mede, aqui é o caso do artigo, a distância para a cápsula. Você vê que não passou de 5 milímetros, portanto, tem grande potencial de reparabilidade. Aqui embaixo, a gente tem o que? Uma alça. Essa é a parte da alça que ficou, né, em loco, e é aqui, ó, tá a parte da alça deslocada, aqui, ó, na região intercondilar. Então, ele mediu essa distância que ficou menos de 5 milímetros. Então, essa ruptura longitudinal que gerou essa alça, ela está a menos de 5 milímetros, portanto, grande potencial para cicatrizar. Aí, aqui na horizontal, como que mede? Tá aqui, uma ruptura horizontal, ela passou de 8 milímetros. Essa região não tem boa capacidade de reparar, segundo o artigo. E aí, as rupturas meniscais não reparáveis, elas vão ser submetidas a isso aqui, ó. O colega vai entrar e vai retirar esse menisco sem vitalidade, sem vascularização. Então, uma meniscectomia parcial é a retirada do segmento meniscal danificado, preservando o máximo, e isso a ideia que vocês têm que ter em mente. O ortopedista ele tem que deixar o máximo de menisco possível. Por isso que às vezes a gente vê hipersinais dentro do menisco, que para nossa definição é ruptura, mas volta no pós-cirúrgico e continua aquele hipersinal. Por quê? Porque ele não vai tirar aquilo tudo. Ele vai tirar o que está mais instável, porque ele precisa deixar menisco para a estabilidade dessa articulação. Ok? Então, quais são as indicações de se retirar aqui, ó, um pedaço do menisco? Ruptura que não é passível de reparo. A gente já viu ruptura mais na borda livre, né? Periférica, na zona branca, né? Lesões do tipo flap, lesões complexas, lesões horizontais mais distantes, rupturas radiais na borda livre, ou quando houve falha do reparo meniscal. E as lesões não reparáveis, são as lesões de joelhos instáveis, mais velhos. Tem outros critérios que não são só de imagem para definir a reparabilidade de menisco, clínicos também, que aí o colega vai repensar se tem lesão osteocondral, se é mais velho, se tem muita condropatia, não vale a pena, às vezes, mexer naquele menisco. Quais as indicações de fazer isso aqui, ó? Suturar o menisco. Bom,
a clássica, linda, maravilhosa, estabelecidíssima na literatura, é essa rotura aqui, longitudinal, que tem um traço vertical e aí é bem suturável, principalmente na periferia do menisco. Lesões de raiz também, a região vascularizada, boas para suturar. Pacientes mais velhos, lembrando que pacientes mais velhos, desculpa, pacientes mais jovens, mais velhos, acaba sendo meniscectomia. Lembrando que é uma cirurgia que requer mais habilidade do cirurgião. É uma cirurgia mais cara e ela vai precisar de uma reabilitação mais prolongada. E quais as técnicas de sutura? Parece técnica de fixar a fratura. Ele vai bastar as bordas do menisco e vai colocar suturas com intervalos mais ou menos de 5 milímetros cada sutura ali. E fechar aqui como está mostrado nessa figura aqui, nesse esqueminha. E existem algumas técnicas. Aberta, outside in, inside out ou inside. E aí, dependendo de onde acontece a ruptura ou até da experiência técnica, o cirurgião vai optar por um ou outro. A inside out seria a padrão ouro para o corpo, né? Inside out de dentro para fora. E ruptura no corno posterior também pode ser feita e ele faz sutura de dentro para fora. A outside in, que é de fora para dentro, é principalmente no corno anterior e passa sutura de fora para dentro. A all inside é a sutura inteiramente dentro do menisco, tá? Inclui fixação com base capsular e meniscal, aqui é um exemplo do all inside. E você pode fazer técnica híbrida, por exemplo, o paciente tem rupturas em duas regiões, eles fazem uma combinação de all inside posterior e inside out para o corpo, otimizando aí o reparo meniscal. Agora a gente vai para a nossa parte aí. O que a gente vai conseguir dar de informação na avaliação por imagem de um menisco operado? O cenário ideal. O cenário ideal, ele precisava de 3 requisitos. O paciente chega na unidade, preenche um questionário direitinho, falando bem dos sintomas deles, tem bloqueio, tempo de cirurgia, tempo de sintoma, traz um relatório de cirurgia pra gente, dizendo o tempo de pós-operatório, qual foi o tipo de cirurgia que foi feito, se foi meniscectomia, se foi sutura, traz um exame anterior pré-operatório pra gente comparar, ou até um anterior pós-operatório pra gente comparar, porque de repente a gente vê uma maior deformidade no menisco que ajuda a gente a confirmar nova lesão meniscal. Esse é o cenário que a gente sonha. Mas o cenário real é de guerra, é esse aqui. O paciente chega com um pedido médico de dor, sem informação nenhuma de que foi operado, nega a cirurgia, porque ele acha que a artroscopia não é cirurgia, não tem informação de tempo de cirurgia, de tipo de cirurgia, não tem exame anterior para comparação. A gente começa a deduzir que foi operado quando a gente começa a ver sinais, né, de manipulação, artefatozinhos metálicos, alterações cicatriciais na gordura de Hoffa, e aí a gente tem que ter uma bola de cristal ali que nos ajude a fechar diagnóstico algumas vezes. Mas a gente sempre vai aprender a analisar a imagem para se sair nessas situações de guerra que são bem comuns. Então, primeiro a gente pode olhar para sinais de que foram operados. Fibrose ali, aquelas alterações fibrocicatriciais no portais artroscópicos na gordura de Hoffa, alguns artefatos de susceptibilidade magnética são achados que a gente espera ali no pós-operatório. E o que a gente pode fazer de imagem no pós-operatório? A gente pode fazer a ressonância convencional, que tem uma sensibilidade alta, mas cai em especificidade. A artrorressonância indireta, que ganha um pouquinho aí de especificidade. A artro-RM mesmo, com contraste intraarticular, que não ganha muito em relação à indireta, então tem que ter indicações muito precisas, mas ganha muito mais aqui um pouco de sensibilidade. E a artro-TC, que é indicada principalmente para pacientes que tem muito artefato, que não consegue realizar ressonância magnética ou que tem muito artefato, que às vezes solta muito rastilho metálico ali, principalmente cirurgias mais antigas. E muitas vezes a gente não consegue analisar a região. E aí a artro-TC pode ajudar. E o que eu espero? O paciente fez uma meniscectomia, fez uma meniscectomia, fecha o olho, já imagino o quê? Eu imagino que o menisco vai estar reduzido, ele tirou um pedaço. Eu imagino que tem uma discreta irregularidade da borda, porque ele não vai conseguir deixar ele totalmente triangular como Deus deixou ali na nossa anatomia. Então, isso tudo é esperado. Mudança na morfologia, irregularidade na borda, lembrando que quanto mais precoce o pós-operatório, mais irregular eu vou ver, tendendo a remodelar e suavizar com o tempo. Então, muitas vezes ele vai ter esse aspecto aqui, ó. Isso aqui seria o menisco truncado no pós-cirúrgico, que é sugestivo de uma ruptura radial ali na borda livre, mas no pós-cirúrgico isso aqui é normal, o
o aspecto pós-operatório normal. Lembrar que irregularidades superficiais do contorno após a cirurgia são diagnosticadas muito frequentemente, erroneamente, como uma lesão recorrente. Então, muitas vezes é esperado um pouco de irregularidade. Bom, se só um pouquinho de menisco foi ressecado, menos de 25%, os critérios para re-rotura são os mesmos do menisco não operado. Então, se foi muito pouco de menisco retirado, os critérios são os mesmos do menisco não operado. Agora, pós-meniscectomia parcial. Vamos entender o que pode acontecer pós-meniscectomia parcial. Eu vou analisar o menisco, ele não tem nenhuma linha de hipersinal. Nenhuma. A sensibilidade disso é muito alta. Se não tem nenhuma linha de hipersinal dentro do menisco, isso indica que não tem rotura. Agora, se eu tenho uma linhazinha de sinal intermediário dentro do menisco, no pós-operatório, eu vou falar que é rotura de jeito nenhum. Olha a sensibilidade disso para dizer que é rotura baixíssima. Especificidade, desculpa. Então, portanto, a ausência de traço dentro do menisco, muito sensível. Um fino traço intermediário, muito inespecífico, você não pode dizer que é nada, e a gente vai ver aqui. Então, sinal de intermediário dentro do menisco é inespecífico e pode ser visto igualmente em menisco lesionado e não lesionado. Vamos entender com a imagem. Para entender a imagem, a gente olha aqui, esse caso aqui, que é pré-operatório, a gente diria que no pré-operatório, que é o quê? Uma ruptura meniscal complexa, porque eu tenho um traço de sinal intermediário que vai até a borda tibial, né, superfície articular tibial, e eu tenho um flap meniscal. Então, esse é um fragmentinho meniscal. Então, isso aqui é critério para ruptura complexa. Só que o ortopedista, ele vai entrar, ele vai tirar só o que está instável, porque ele precisa deixar o máximo de menisco possível. Então, ele operou, retirou esse flap e ficou ainda esse traço de sinal intermediário dentro do menisco. Isso é ruptura no pós-operatório? No pré? No pós, não, tá? Não é. Então, esse sinal intermediário aqui dentro do menisco, ele pode ser ruptura. Ele é inespecífico. Ele pode ser alteração degenerativa ou ele pode ser alteração cicatricial, mesmo fibrovascular, né? Cicatrizando essa zona vascularizada do menisco. Então, simplesmente não tenho como dizer que isso é ruptura. Nem que sim, nem que não, porque ele pode ser qualquer um desses três. E muitas vezes ele é deixado propositadamente para não perder muita substância de menisco. Então, portanto, se não tem nada, imagina o menisco pós-operatório ser esse corno anterior, não tem nada, muito sensível, maravilhoso, não vai ter nada nesse menisco. Se tem um sinal intermediáriozinho dentro, não é nada. Assim, não é nada. Eu não posso garantir nada com esse sinal. Pode ser qualquer um desses três. E aí, o que vamos ver com frequência? Um menisco menor, um pouco deformado, às vezes trucados. As sequências com T mais longo, ponderado em T2, elas são mais específicas. Então, se você está procurando lesão, é melhor você esquecer um pouco o DP, que é uma sequência muito usada, que está lá em todos os protocolos de ressonância praticamente, e ir por T2. E esse é um dos motivos que a gente tem T2 puro no nosso protocolo, avaliar meniscos operados. Então, vamos entender agora o que a gente vai buscar, o que é específico. Isso quer dizer, o que eu vendo, dando positivo, eu vou entender que é lesão. Então, vamos lá. Uma linha de hipersinal em T2, em T2, dentro do menisco, olha a especificidade. Então, linha de sinal de líquido no menisco é uma nova ruptura meniscal, sem dúvida, em T2 principalmente. E uma mudança, você tem um pós-operatório, o menisco está assim, e depois ele perdeu um pedaço dele, isso também, não há dúvida, olha a especificidade disso super alta. E por último, 100% de especificidade, um fragmento deslocado. Vi um fragmento deslocado, não há dúvida que esse menisco tem lesão aí. Se foi deixada, a gente não tem como falar, é melhor não falar, não vai mudar a vida. A gente fala que tem fragmento livre ali. E a última, uma irregularidade grande no contorno, não aquela irregularidadezinha que a gente espera. Então, isso aqui é o que a gente vai procurar para dizer que tem lesão no pós-cirúrgico. Então, o que eu vou procurar? Eu vou procurar se tem uma fenda de líquido no interior do menisco, sinal alto. Eu vou procurar flap meniscal. Eu vou procurar mudança em relação ao anterior pós-cirúrgico. E vou procurar um contorno muito irregular. Qualquer um desses critérios me ajuda a dizer que tem uma re-rotura meniscal. Lembrando que eu posso sempre recorrer a artro, que é um método de exceção. Por quê? Porque o contraste pode distender e penetrar na rotura. E aí você consegue ver, devido à sua viscosidade, né?
e a capacidade de usar até 1, você consegue ver no interior da lesão. O contraste é melhor, pode ajudar em relação a casos que estão difíceis na ressonância convencional. Então vamos lá para um caso para a gente entender. Masculino, 50 anos, pós-operatório de meniscectomia medial e LCA. Espero o menisco encurtado? Sim. Aqui no corpo está clássico do pós-operatório. Só que aqui, o que eu tenho? Um sinal de líquido no remanescente meniscal. Então, isso aqui é uma rerrotura meniscal. Tenho mais, eu tenho um sinal de líquido, que tem um cisto, mas eu ainda estou no DP. O que eu posso fazer que vai me confirmar? Sinal de líquido no T2 com cisto perimeniscal. Então, a fenda com líquido dentro do menisco em T2 fechou o diagnóstico, tá? Muito sensível. Ainda mais com cistinho perimeniscal. Outro caso, lembra daquele caso que eu mostrei, que era do artigo, que tinha rupturinha complexa e que ele deixou de propósito? Foi visto no pós-cirúrgico que tinha um flap aqui, ó. Foi visto na RM pós-cirúrgico, o paciente continuou com 2, esse é o caso do artigo. E aí viram que, na verdade, esse flap não tinha sido visto no pré-operatório, daí a nossa importância na ressonância pré-operatória. Tá aqui o flap no pré-operatório visto retrospectivamente e ele teve que voltar para a cirurgia para retirar esse flap. Então, aqui é um menisco operado padrão, tá? Essa faixa de sinal intermediário é esperado, pode ser tecido cicatricial, pode ser alteração degenerativa, pode ser uma nova altura, não tenho como saber nesse específico, mas eu não tenho como dizer, então vou dizer no meu laudo que não tem sinais de rerrotura meniscal. E esse flap estava aqui, então vou dizer que tem um flap meniscal deslocado. Agora vamos para o reparo. Quando comparado com a meniscectomia, os resultados funcionais são significativamente melhores, mas é uma cirurgia mais desafiadora. Lembrando que, como esse aqui estava roto e suturou, eu vou ver um hipersinal dentro do menisco de tecido cicatricial em sequências, principalmente com TE mais curtos, como o DP, por muito tempo. Existe relato na literatura que eu posso ter esse sinalzinho levemente aumentado por até 10 anos pós-cirúrgico. E isso não é rotura, isso é cicatricial, fibrovascular, para preencher aqui a área de sutura, tá? Então, aqui mostrando um aspecto de sutura padrão, sagital DP7, sagital T2. Então, o menisco que suturou, o que pode acontecer com ele? Ele pode curar, tá? Se não houver líquido dentro dele, nenhum sinal de líquido, ele curou. Ele pode curar parcialmente, a gente vai ver líquido passando pela metade, ó, até 25% dele, 20 a 25%. Então, sinal de líquido até a metade, a gente fala que foi parcialmente curado. E não curado é quando tem mais de 50%. Então, se não houver líquido curado, que corresponde a 50% a 60% dos casos, se tiver um líquido até 50% é parcialmente curado. E se tiver líquido aqui, ó, como aqui, em 100% do menisco, é um menisco não cicatrizado ou uma rerrotura meniscal. Outros achados que a gente vai procurar no menisco operado, além do líquido dentro dele, fragmento deslocado, ruptura no outro local, né, que não... Lembrando que operou o corno posterior, os critérios para ruptura no corpo e corno anterior são os mesmos do menisco não operado, tá? Porque não foi mexido naquela região. Então, isso aqui a gente vai sempre olhar. Então, o que eu vou procurar no menisco operado? Alto sinal de líquido, T2, principalmente T2, flap meniscal deslocado, uma intensidade de sinal no outro local, né, alterada no outro local que não for operado, ou um afastamento, uma diástase das bordas do reparo meniscal. E aí, o que acontece aqui? Vamos entender outro artigo falando da variação do reparo meniscal. Então, ele foi avaliar as sequências do reparo meniscal. Aí a gente olha o DP, que é a sequência muito usada no nosso dia a dia. O valor preditivo positivo para falar de uma lesão no DP. Então, o DP, ele tem alta sensibilidade, mas baixa especificidade. Porque o que acontece? Se você viu um tracinho de hipersinal, pode ser tecido cicatricial. E aqui, ó, olha o T2, coronal T2 e SAG T2. Então, eles têm a especificidade muito alta, tá? Muito maior que o DP. Então, portanto, a sequência que eu vou procurar com carinho, olhar a relesão, é o T2, tá? Então, por isso que a gente tem T2 no nosso protocolo. Dado que a diferença essencial do T2 e do DP é o tempo de eco, né, o TE,
Tempo de eco menor, e aí inclui o T1 também, tá? Ele é mais sensível. Tipo, se eu não tenho nada no T1 e no DP, eu não vou ter lesão meniscal, mas é pouco específico. E o tempo de eco maior, o T2, é mais específico. Basta olhar para cá, ó, é onde eu vou procurar lesão, principalmente no T2. Então vamos trazer um menisco aqui com sutura. 34 anos, lesão meniscal, cirurgia prévia com sutura há 1 ano. E aí, o que eu tenho? Alto sinal de líquido. Aqui eu estou no DP, mas o alto sinal de líquido também no T2 puro, no menisco inteiro. E isso, então, portanto, é uma rearrutura meniscal. Outro sinal que também teve no mesmo paciente aqui, ó, flapzinho meniscal, se insinuando no recesso menisco tibial e edema ósseo submeniscal, que chama conflito osteomeniscal. Então, portanto, são 2 sinais aí, desde o faixa de sinal de líquido no T2, dentro do menisco reparado, e o flap meniscal deslocado. Então, lembrar que existem outras complicações potenciais para a cirurgia do menisco que a gente não está abordando aqui. Mas ele pode ter sinovite, osteofibrose, pode ter dano condral, dano noutra região meniscal, lesão ligamentar, lembrar de lesão nervosa que pode acontecer iatrogenicamente na cirurgia, lesão vascular, muito cuidado com a artéria tibial anterior, que pode, é uma variante anatômica que passa ali coladinha no platô tibial, também pode dar lesão, trombose venosa e infecção. Então, resumo da ópera. O que a gente vai levar para casa? A gente espera como normal no pós-operatório meniscal. Redução volumétrica, algum grau de deformidade, um menisco truncado na borda livre e uma faixa de sinal intermediário, principalmente em DP. É tranquilo, normalmente pode ser uma alteração degenerativa cicatricial. Agora, olhei, bati o olho e é patológico. Faixa de sinal de líquido, tanto no menisco com meniscectomia como no menisco reparado, fragmento meniscal deslocado, roturas novas em outros locais que não foram operados, que são os critérios para menisco não cirúrgico. E lembrar de olhar lesões que não envolvam o menisco. Bom, é isso sobre o menisco operado.